Olá, povo de Deus, uma ótima noite a todos. Está começando mais uma programação diária da oração da meia-noite. Como sempre, a proposta é trazer uma palavra de fé para você, nosso telespectador, que encerra seu dia nesta programação, possa descansar em paz, tranquilo, com a bênção do Senhor na sua vida e acreditando. Hoje pode não ter sido dos melhores, mas amanhã promete ser tudo de bom, tudo de novo, e o nosso Deus garante em nome de seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Quero que você já prepare sua água, pois daqui a pouco nós vamos, em nossa oração, consagrar, abençoar. Você aí de casa abençoará também e tomará a sua pela fé, crendo no poder de nosso Deus, no poder de nosso Senhor Jesus Cristo. A palavra de hoje você vai encontrar no segundo livro das Crônicas, capítulo 20. Eu quero ler apenas um versículo desse texto. É uma história longa, extensa, muito interessante, você conhece, muito forte, por sinal, muito poderosa. Por exemplo, o versículo 20 mesmo, do capítulo 20 de 2 Crônicas, conta, né? Creia no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Creia nos seus profetas e prosperareis. Então, é uma leitura completa, perfeita. Mas eu quero hoje falar de uma coisa interessante, que o rei, o Josafá, o rei contido na história, ele toma uma decisão sábia diante daquela situação, diante daquela crise, diante daquele problema. O mesmo homem que teve essa decisão nos ensina nos dias de hoje a fazer a mesma coisa. A Bíblia conta e diz no versículo 3, abra aí a sua Bíblia para a gente já fazer a leitura, diz assim, ó: Então Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor e apregoou jejum em todo o Judá, ratificando apenas a parte A do versículo 3. Então Josafá teve medo. Medo que eu tenho, que você tem, que todos nós temos. E o que fazer diante do medo? Muitas pessoas diante do medo acabam colocando tudo a perder, porque se precipita, porque age pela emoção, porque se desespera, porque acha que não tem mais nada a ser feito, não tem nada mais que possa ser feito, ser executado. Então, diante do medo, muita gente acaba colocando tudo a perder. Muita gente acaba, no desespero, largando tudo, abandonando tudo. O medo, ele me faz tomar decisões e que, se não for sábio e paciente, decisões essas que podem ser irreversíveis. Escolhas essas que podem ser irreversíveis. Situações que naturalmente me dominam, me neutralizam, me escravizam. Então, diante do medo, o que é que você tem feito? Você tem parado, tem travado? Diante do medo, você tem feito o quê? Tem aceitado aquela condição de um fracassado, de um derrotado? Você tem aceitado diante do medo a condição de você não conseguir ir mais além, de você não avançar, de você não progredir? Ou você tem feito o quê? O cenário conta que Josafá recebe uma notícia não das melhores. Não foi uma boa nova, foi uma má nova. Reis se uniram contra ele, uniram forças e vieram para pelejar, para destruir o seu reinado e dominar. Quando aquilo chega aos ouvidos de Josafá, ele tem medo. E diante do medo, ele busca o Senhor. Em Isaías, nós vamos ver outra história semelhante. Muito interessante, agora do rei Ezequias, sendo afrontado também por um outro rei, Senaqueribe. O rei da Síria manda cartas para o rei de Israel, dizendo: olha, não pense que esse Deus que você serve aí pode livrar você das minhas mãos, não, viu? Esse Deus aí não é nada. Ele escreveu a carta para o rei Ezequias. Por onde eu passei, não teve um Deus que conseguiu me resistir. Não teve nenhum Deus de nenhum reinado que conseguiu me resistir. Por onde eu passei, eu destruí tudo, eu assolei, eu ateei fogo em tudo. Não vai ser assim. Não vai ser diferente aí, não. Então não se engane com esse Deus. E manda essa carta e afronta, e humilha, e pisa. A Bíblia diz que diante do medo,
o rei de Israel pega a carta aberta e leva para onde? Para o altar do Senhor. E chega lá, coloca a carta aberta no altar do Senhor e faz uma oração. E diz, olha, Senhor, aqui. Olha a afronta. Olha o que esse rei está dizendo. Ele não está me afrontando, não. Ele está afrontando o Deus dos exércitos. Eu quero dizer uma coisa, Senhor, na minha oração. Esse cara realmente, por onde ele passou, ele destruiu reinos, ele destruiu deuses. Mas porque não eram deuses verdadeiros. Eram deuses de paus e de pedras, feitas de mãos humanas. Mas tu, Senhor, tu és o verdadeiro Deus. Mostra para ele. Mostra para ele, Senhor, a diferença. E a Bíblia diz que Deus ouve aquela oração diante do medo que o rei teve, mas ele buscou forças em Deus para enfrentar o medo. Olhe para mim. Diante do medo, ou você domina, ou você vai ser dominado. Diante do medo, ou você se torna o caçador, ou você se torna a caça. Sempre nós vamos estar diante de escolhas, de decisões. O que para você é um medo, para outra pessoa, às vezes é uma coisa tão fácil. Então o medo não é isso tudo. O medo daquilo, o medo daquela situação, o medo daquela coisa, não é tudo. Porque o que para você é um terror, outra pessoa faz de forma bem natural, bem espontânea. Tem pessoas que têm um medo de altura, elas se pelam de medo de altura. Já para outras pessoas, elas sobem na altura que for. Às vezes até sem segurança nenhuma. Sobe. É só colocar uma torre de andaime. Tem gente que só de olhar as vistas escurecem, ela se treme, ela fica com medo, apavorada, dá até pânico, só de olhar. Já outra pessoa vem e sobe sem segurança nenhuma, sem capacete, sem cinto, sem nada. Sobe, desce e não está nem aí. Então o medo ele não é isso tudo. É uma coisa que está imprimida dentro de você. Então você tem que tirar, você tem que arrancar. E a forma de você fazer isso é enfrentando. Não é fugindo. Não é fugindo, não é se esquivando. Não é se excluindo, não é se escondendo. É enfrentando. Senaqueribe afronta Israel e o Ezequias diz, é assim? Tá bom, eu vou lhe mostrar. Pegou a carta e mostrou a Deus. E Deus entrou com providência. A Bíblia diz que numa mesma noite, naquela noite, Deus manda o seu anjo em favor do rei de Israel. E fez uma matança no meio do exército da Síria. Mais de 180 mil homens numa mesma noite. Senaqueribe foge envergonhado. E quando chega em casa, no altar do seu Deus, não me falha a memória, Dagon, os próprios filhos o mataram. Só para provar que Deus é Deus. Amém? Josafá teve medo. E a Bíblia diz que a ação de Josafá foi semelhante à de Ezequias. E diante do medo, pôs a buscar o Senhor. Diante do medo, você vai buscar o Senhor. Um pouco mais à frente aqui na leitura, Josafá faz uma oração e ele fala duas coisas poderosas. A primeira coisa, ele cita uma promessa que Deus fez a Salomão lá atrás, quando Salomão construiu, edificou o templo. Fez lá todo aquele sacrifício, aquele ritual de consagração, e Deus apareceu e disse, olha, a partir de hoje estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos a todas as orações que forem feitas neste lugar. Diante do medo, a Bíblia diz que Josafá foi aonde? Para o templo. Todo o povo de Judá se congregou no templo e das cidades vizinhas vieram para o templo. Por quê? Era ali aonde eles deveriam se encontrar. Para buscar quem? A Deus. Na oração, Josafá cita. Ele cita o que Deus disse a Salomão. Senhor, o Senhor disse que se viesse a peste, que se viesse a espada, que se viesse a fome, nós nos congregaríamos aqui. E o Senhor nos ouviríamos, porque o Senhor disse que a tua promessa era o quê? Perpétua. Josafá está orando e ele sabe do que ele está dizendo. Ele sabe do que ele está falando. Diante do medo, você tem que ter essa sabedoria. Depois que Josafá cita isso, ele diz o quê? Olha, Senhor, não tem força em mim para resistir esse mal. Ele declara que ele é fraco. Ele declara que ele está com medo. Mas ele declara que a confiança dele está em Deus. Então ele está disposto a lutar.
Você declarar que você é fraco não é vergonha. Você declarar que você está com medo não é vergonha. Você desistir é vergonha. Você recuar e desistir é vergonha. Agora, declarar que está com medo e declarar que é fraco, não. Porque se você estiver fraco, se você estiver com medo, mas buscar Deus, Deus vai lhe dar recurso. Você vai enfrentar e vai vencer. Mesmo sendo inferior, mesmo sendo mais fraco, mesmo sendo mais insignificante, mas você vai enfrentar e Deus vai lhe dar condições de vencer em nome de Jesus. Amém? É assim que é. Josafá primeiro cita a promessa que Deus fez a Salomão, há sabe-se lá quantos anos atrás. E depois ele diz, não tem força em nós que possa resistir. Senhor, se o Senhor não for conosco, eu já digo de agora, já estamos derrotados. Já estamos literalmente vencidos. Não tem força em nós para resistir a essa tão grande multidão que vem contra nós. E aquele encheu os olhos de Deus, que logo responde. Ó, fique tranquilo. Peleja não é sua mais não, agora é minha. Você está com medo. Você está se sentindo fraco. Mas pega o seu exército e bote ele em posição de combate. Vocês não vão precisar fazer nada. Vocês não vão precisar puxar a espada. Vocês vão fazer uma coisa diferente. Estão com medo, né? Estão fracos. Sabe que não pode lutar braço a braço. Sabe que não consegue vencer essa multidão que vem contra vocês. Está com medo, mas está buscando força em mim? Pegue o seu exército, posicione ele na linha de combate. Guarde a espada. Tragam os levitas e comecem a orar e cantar. É fantástica essa leitura. É fantástico. Você que nunca leu o capítulo completo, leia. Josafá se renova, confia no poder de Deus, prepara o seu exército, coloca em posição de combate, e a Bíblia diz que os homens não precisaram puxar a espada. Pelo contrário, começaram a louvar e a orar ao Deus de Israel. Deus coloca uma confusão no meio do exército inimigo, que entre eles mesmos se contenderam para lá, e um matou o outro. Vitória para Israel. Deus seja louvado. Esse é o nosso Deus, gente. Esse é o nosso Deus. Tem uma canção que eu gosto muito. O título dela é Deus dos Deuses, parece. Que diz, existe um Deus no céu que a letra e o papel não pode descrever. Não dá para imaginar o seu grande poder. Ele faz o que ele quer, soberano e forte até o infinito. Ganha a luta sem lutar. É assim. Então, esse é o nosso Deus, que deu vitória a Ezequias, que deu vitória a Josafá, que tem dado vitória a tanta gente. Então, diante do medo, o que é que você faz? Como é que você reage? Você coloca tudo a perder, você se desespera, você larga tudo, você entra em desespero e joga tudo para o ar? Ou diante do medo você busca forças em Deus? Ou diante do medo você busca força em Cristo? Lembre, dizer que está com medo não é vergonha. Dizer que é fraco não é vergonha. Vergonha é desistir. Mas se você estiver com medo e fraco, mas se posicionar para encarar o medo, para encarar o adversário, em nome de Jesus Cristo, Ele vai lhe dar condições, o nosso Deus, e você vai vencer. Amém? Levante-se agora. Agora. E vá batalhar. E vá lutar. E vá correr atrás. Fácil não é. Mas a gente consegue o resultado com insistência, com perseverança e com a certeza que em nome do Senhor Jesus vai dar tudo certo. Amém? Nós vamos orar com fé agora. Vou abençoar você. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em o nome do Senhor Jesus Cristo, com fé neste momento eu oro, abençoando, Senhor, teu povo, teus filhos e filhas que assistiram essa programação, e tenho certeza, meu Deus, que exortou a cada um deles, que os encorajou e que mostrou na prática o teu grande poder, a tua força, a tua majestade, a tua soberania, a grandeza da tua mão forte, que cura, que liberta, que transforma, que abre portas, que faz coisas extraordinárias na vida de quem crer. Ah, Senhor, como eu quero que essa palavra tenha chego ao coração dos
telespectadores e que eles entendam que para dar certo em todas as ocasiões, ou em quase todas, eles precisam estar em condição inferior. Eles precisam estar em condição de medo, de fraqueza, porque só assim para o teu poder se manifestar e o teu nome ser glorificado. Sempre foi assim. Israel sempre teve em desvantagem. Israel sempre teve em menor número, sempre teve na condição de fraco, mas o Senhor em todas deu vitória. Então hoje não é diferente, confiamos em Ti. Confiamos na Tua palavra, Senhor. Então, se formos concorrer a uma vaga que está bem requisitada por muitos outros candidatos, se o Senhor quiser, o Senhor nos tira da última posição e nos coloca em primeiro. Se o Senhor quiser, o Senhor faz o nosso nome ser aprovado naquele negócio, naquele financiamento. Se o Senhor quiser, o Senhor abre a porta para que um negócio que um de teus filhos faça mude sua vida. Ah, Senhor Jesus, glorifica teu nome e mostra agora a este que recebe esta oração que o mal se levanta para o teu nome ser glorificado. Que a dificuldade surge, que o medo aparece para o Senhor ser glorificado. Porque o que é medo para um é uma coisa fácil para outro. Então encara o teu medo buscando forças em Deus, buscando forças em Jesus. Josafá buscou forças em Deus. Ezequias buscou forças em Deus. Nós buscamos força em Deus, em Cristo Jesus. Então receba agora, receba uma porção de ânimo, de coragem, de certeza e de garantia que diante do medo, mesmo você se posicionando, o Senhor vai lhe dar a vitória. E todo mal, todo medo, todo pânico, todo desespero, todo sentimento contrário, negativo, pelo poder da palavra da fé que nós anunciamos e ministramos neste momento, todo mal, em nome do Senhor Jesus, sim. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu te entrego esta porção de água contendo o poder de Deus. A sua está abençoada. Creia, é simples, é prático, é fácil. É o poder do Senhor para abençoar a sua vida. Pode tomar em nome do Senhor Jesus Cristo. Graças ao Senhor Jesus. Amado povo de Deus, essa é a palavra de fé que anuncio a todos. Fiquem na paz, perseverem e acreditem. Sigam esse roteiro e tenha certeza, já deu tudo certo. Uma boa noite. O Senhor Jesus Cristo ilumine e abençoe a vida de todos.